chakras, ele tem um papel muito importante no nosso despertar espiritual, nesse auxílio para fazer projeção astral, Rafael? Sim, com certeza. Eu canso, todo despertar, tudo que a gente faz na vida, se a gente Sim, for comprar pão na padaria, quando a gente dá bom dia para o porteiro, para o vizinho, quando você sai caminhando em qualquer local, em qualquer momento, em qualquer hora, tudo que você faz se vincula à energia dos chakras. sim, Os chakras refletem exatamente o que você é por dentro. Então, quando você está no seu dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, tudo que você faz, até o que você assiste na TV, o programa que você sim, assiste na TV, ele está influenciando o despertar do chakra, está influenciando a energização do chakra. Então, todo o despertar espiritual, como tudo na nossa vida, todo o processo de expansão de consciência, ele está ligado ao sistema de chakras. Mas isso vai variar muito do comportamento da pessoa. Então, se você é uma pessoa, como eu falei antes, muito voltada para a compaixão, para ajudar o próximo, se dedicar sim, ao outro, você vai estar ativando e despertando devagarzinho, de forma lenta e gradual, o chakra anahata. Um problema muito comum que as pessoas têm hoje em dia, não no chakra anahata, vou falando dos chakras inferiores, sim, depressão e ansiedade. Principalmente a depressão. Muitas pessoas têm problemas depressivos, claro, né, pela turbulência, sim, pandemia, guerras, falta de recurso financeiro pela pandemia também, também, mas isso é acentuado, muitas vezes, por um excesso de energia nos chakras inferiores, ou uma escassez energética. Normalmente é pela escassez, mas muitas vezes também é tanta energia acumulada ali que você não trabalha energia, ela não consegue subir para os chakras superiores, fica nesses três primeiros, no básico, que é o Muladhara, sim, no sexual, que é o Swadhisthana, e no umbilical, que é o Manipura, que são os chakras mais densos, e você fica num estado de consciência semelhante ao dos animais, sim, pensando só em sobreviver, e como é que vai cuidar da família, dos seus, e trabalhando, né? Que, de certa forma, os animais trabalhavam também para sobreviver caçando, mas aí a gente entra com essa coisa do dinheiro e tal. Então, sim, em certa medida, para que você consiga evitar depressão, evitar ansiedade, claro que tem também a parte genética, né? Não tem sim, como a gente fugir disso, mas a genética, como eu sempre falo, muitas vezes ela é baseada o quê? O seu corpo mental, que plasma o astral, que quando sim, você encarna traz tudo de outras vidas. Então, é um processo complicado da gente atribuir simplesmente à genética, mas a genética influencia sim, porque em outras vidas provavelmente você teve alguma coisa que estimulou esse processo em você. Mas se você está aqui agora, você não tem que se preocupar com vida passada. O que existe é o presente. Se você fez sim, besteira, se não fez, se foi muito bondoso também, né? É bom saber, porque senão a pessoa fica vaidosa. E é por isso que a gente não lembra de nada. A gente ainda está verdade, muito pequenino para lembrar das coisas. E quando lembra um pouquinho, é um flash, é uma lembrança, é um sim, sonho, às vezes você tem certeza, às vezes não. Então, por isso que eu digo, voltando à ideia da depressão, da ansiedade, quando você trabalha a energia desses três primeiros chakras, principalmente do Muladhara, que é o chakra base, você sim, consegue, muitas vezes, diminuir esse processo depressivo. Não estou falando que se você está no psiquiatra, você tem que sair do psiquiatra. Não. Se você não, está no psicólogo, você tem que continuar no psicólogo continua, também, sim, até que sim, eles te liberem. Ou às vezes não, às vezes você vai ficar, né, tomando remédio pela vida toda. O diabético não toma remédio, muitos deles. toma, sim, Então, isso varia de pessoa para pessoa, não tem como eu responder, mas o que eu quero falar é que, se você cuidar das suas energias, dos chakras inferiores também, sim, você consegue ter mais equilíbrio no sistema como um todo. E a base está no Muladhara, ele é o primeiro chakra. Então, se você tiver pouca energia ali, você não consegue botar energia para fluir. E se você tiver muita energia, imagina a energia, imagina uma mangueira e a água tentando passar pela mangueira e ela cheia de cascalho, de areia, de pedra. Ela não consegue fluir. não Então, ela consegue, vai sim, acumulando ali embaixo e a energia fica estagnada também. Então, muitas pessoas acham que o problema da depressão é só pela escassez energética. Muitas vezes sim, acredito até que na sim, maioria das vezes, mas também pelo excesso de energia acumulada nos chakras inferiores. Tá? Então, por sim, isso que eu falo sempre, exercício físico é importantíssimo. ajuda, sim, Tá?
o exercício aeróbico, tanto anaeróbico, tanto a musculação, ou pilates, faça qualquer tipo de exercício que mexa com o corpo físico, como o exercício aeróbico. Por quê? Sim. O exercício de musculação, o arte marcial, o pilates, eu falo pilates porque muita gente que não gosta de musculação acaba fazendo pilates. Sim. Né? Então, sim, esse tipo de exercício que trabalha com a sua musculatura, ele acaba capturando mais energia para você. Então, se você acha que você está muito para baixo, precisando de energia, é bom você capturar a energia pela musculação, mas pode ser outro exercício semelhante, né? Eu digo uma musculação porque eu faço um pouquinho. E o exercício aeróbico, ele é muito importante para você, digamos assim, podar o excesso de energia. Se eu não fizer exercício aeróbico, como eu tenho muito mais facilidade para capturar energia, se eu não fizer o exercício aeróbico, os meus chakras, os primeiros, e por mais que eu consiga fazer de forma consciencial, até pela vontade, que o fluxo de energia suba, eu sinto a energia substancialmente subindo, mas se eu estiver, tipo, na natureza, pegando energia, ou então malhando, fazendo exercício anaeróbico, e não praticar exercício aeróbico, a corrida, ou a bicicleta, eu acumulo muita energia no duplo etérico, até por causa também da mediunidade. Eu tenho uma mediunidade mais voltada para a cura, então você tem mais, quem tem essa mediunidade, você acaba tendo mais facilidade para acumular energia no duplo etérico. Por isso que você tem que trabalhar doando energia, por isso que você tem que fazer exercício aeróbico para tirar o excesso. Muitas pessoas vão ter a sudorese excessiva, que nem eu tenho na palma da mão, é um indício de mediunidade de cura, mais ostensiva um pouquinho. Eu, por exemplo, não posso andar descalço. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu fazia jiu-jitsu, tive que parar porque o tatame eu escorregava. Quando eles mudaram do tatame de pano para o de borracha, por causa dessa energia em excesso que o teu corpo físico ele acaba, às vezes, liberando de forma automática, de acordo com a sua fisiologia. Então, eu preciso sempre fazer exercício aeróbico. Nesses últimos anos, eu percebi, depois que meu filho nasceu, eu acabei engordando um pouquinho, eu percebi, eu sempre soube disso, né, quem está ligado à projeção, você sabe que o exercício é importante para trabalhar energia. Eu lembro que algumas vezes, lá no Ramatiz, quando eu tive com o Wagner Borges, ele nem deve lembrar de mim, eu tinha uns 15 anos atrás, eu tinha muita projeção que eu saía do corpo, ia para o teto, não me desprendia da catalepsia, era puxado de volta, ia para o teto, voltava. Eu tinha umas 2 ou 3 por dia, quando era na adolescência até mais. A catalepsia era um inferno, não aguentava mais. Eu tinha, sei lá, se eu tivesse 10 projeções numa semana, uma eu me desprendia, ou então acordava fora, aí eu conseguia ter, mas para sair era um desespero. E eu ia aí, todo mundo nos livros, lá do Silvio J. Mulder e outros, não, quando você fizer um movimento clássico, sair aqui, ficar na vertical, você se desprende. Porcaria nenhuma. Comigo eu ficava e voltava. Ficava e voltava, mas não aguentava mais. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que desgraça. E totalmente lúcido e consciente, várias vezes por dia. Aí na época o Wagner conversando comigo, ele falou, cara, isso aí é só acúmulo energético. É só você caminhar bastante que você vai conseguir sair muito mais vezes. Aí, só que eu não dei tanta importância naquela época. Mas a caminhada não funciona comigo. Eu tenho que correr na esteira, eu tenho que correr bastante, muito pela mediunidade em si. Depois eu acabei percebendo isso. Porque eu estou falando com vocês aqui de forma até acelerada, mas no dia a dia eu sou o contrário. Eu sou o cara calado, que encara, fica tranquilo. Mas, enfim, então, o exercício físico ele é extremamente importante para a projeção astral e para o teu sistema energético como um todo. O Muladhara, as pessoas espiritualistas normalmente não dão muita atenção a exercício físico, né? Pelo menos era assim um tempo atrás, eu acredito que está mudando. Mas para você conseguir equilibrar o teu sistema como um todo, você tem que fazer exercício físico. Se você quiser sair do corpo sem catalepsia, você vai ver que é a melhor coisa. Se eu fizer bicicleta, tipo 40, 50 minutos, rápido mesmo, numa intensidade maior, eu não tenho catalepsia, eu saio do corpo assim, em espiral, girando. Olha, e eu só descobri isso eu tenho projeção desde os 11, 12, fiquei muitos anos preso nisso, e depois fui tendo as projeções, mas só nos últimos 4 anos, mais ou menos, depois que eu engordei muito, comecei a fazer muito aeróbico para perder, aí eu comecei a falar, cara, eu tô saindo girando. E às vezes eu estava deitado, eu deitava para cochilar com a minha esposa e meu filho, daqui a pouco, sem dar comando nenhum, eu ejetava, igual uma fita egética, saía do corpo em espiral. Aí eu voltava, às vezes eu saía, às vezes eu voltava e sentava minha mulher, o que foi? Eu falei, não, nada não, tá tranquilo. Caraca,
Porque às vezes tu fala, pô, fiz isso, aí, tá bom, passa o Guaraná ali para mim. Aí, como quem não tem muita experiência, vendo, sendo o amor da minha vida, ela vai ser, acho que ela vai ver o vídeo depois. Sim. Então, a gente tem que entender que nem todo mundo passa por isso. E nesse momento eu comecei a fazer muito exercício aeróbico, esses últimos meses, por exemplo, como eu estou mais focado no trabalho também, eu estou com mais trabalho profissional e os canais estão me exigindo muito, eu não tenho feito tanto tempo com tanta constância todos os dias. Então, eu tenho saído do corpo, mas não estou saindo em espiral. Tá? Então, na projeção astral, se você quer sair do corpo, se desprender da catalepsia, o exercício aeróbico é muito importante. O exercício da musculação ele é importante também para o chakra manipura, que é o chakra da autoestima, chakra do umbigo. É nesse chakra que você encontra o teu eu autocentrado, mais autocentrado. Então, as pessoas que têm pouca autoestima, que não têm energia muito trabalhada no chakra umbilical, eu sempre aconselho a musculação também. Por quê? Porque você vai capturar energia e ela vai subir do Muladhara até chegar ao umbilical. E o umbilical bem trabalhado, o manipura, você tem autoestima. E para você sair do corpo, para você movimentar as energias, você tem que ter uma autoestima, você tem que ter uma grande confiança em si mesmo. Tá? Tanto no processo de movimentação energética, que as pessoas em geral não conseguem sentir as energias, se você tiver mais confiança em si mesmo, mais autoestima, pelo menos, muda muito. Então, de uma forma geral, isso. Né? E os obsessores, eles atacam muito mais esses 3 primeiros chakras. Eu já tive muitas experiências com súcubos, né, que são vampiras astrais, né? Mulheres que, se você não tiver com a energia trabalhada, elas vêm, e às vezes eles vêm se passando por elas também. Porque no astral tem essa desgraceira. A mulher maravilhosa, quando você toma consciência, eu na adolescência, quando eu não era casado, eu dava mais abertura, não tinha como, era uma desgraceira. Eu acordava, às vezes, em catalepsia, muitas vezes eu não saía, eu voltava para o corpo físico, encaixava, sentava na cama, e eu sempre tive muito a clarividência empinopômpica, que quando você volta para o corpo, os chakras ainda estão se encaixando, então é uma clarividência com muito detalhe, muito rica em detalhe. No meu quarto mesmo tinha 2 ou 3 mulheres que mudavam a forma, né, para você achar que era aquela beleza, e eu caí igual um patinho. Às vezes eu vou te falar, era tanto ataque se eu não fizesse. E na época eu não fazia tanto trabalho energético. Você está solteiro, infelizmente, com essa cultura que às vezes acaba te estimulando, eu entendia. Eu sempre percebi que o principal da vida era esse processo de busca espiritual, né? Desde novo, eu não tive um processo de despertar por dor, nem por curiosidade. Era uma coisa que em mim, desde novo, eu via filme de super-herói, eu adorava. Mas quando eu via o filme no final, Buda se iluminando e vencendo as criaturas, eu adorava. Quando eu via Natal, Jesus curando, aquilo para mim no máximo. Era mais do que qualquer Vingadores. Então, nesse sentido, eu sempre soube que esse é o nosso caminho, né, de todos nós, nos tornarmos Budas, nos tornarmos Cristos algum dia. E, se possível, pode parecer prepotente, não vou dizer que eu acredito que eu vou me tornar, nem que você, nem que ninguém. Mas se a gente não fizer o máximo para se tornar e para ter certeza que você também é uma consciência crística, que tem um Buda dentro de você, que tem um Cristo dentro de você, a gente vai ficar nesse processo de samsara não sei por quanto tempo. Verdade, é assim mesmo? Você tem que perceber que dentro de você existe uma centelha divina, existe uma força criadora, que você é um com a divindade cósmica. Se você não perceber isso, ninguém vai mostrar isso para você. Não tem mestre, não tem guru, não tem nada disso. Por mais que exista mestre e guru em muitos momentos da vida, o verdadeiro guru está dentro de você. Se você não perceber essa verdade, se você não se conectar, não se abrir à força divina, nenhuma força divina vai te tocar. Por mais que ela tente te tocar e por mais que ela esteja em você, é como se existisse uma cortina de fumaça nessas diversas camadas do ego que impedem que você perceba a sua natureza divina. Então, se você ficar simplesmente como todas as pessoas do mundo, preocupadas em sexo, em alimento, só com isso. Sexo, alimento, bebida para quem bebe, prejudica. Eu não estou falando que as pessoas não possam beber. Pode beber,
Mas a Equilíbrio, bebida, sim. ela é um facilitador, ela desequilibra o teu campo energético. Sim. Tá? Então, aconselho que beba em ambientes de amigos ou então em casa. Eu sei que é difícil que o pessoal saiba beber, mas tenta beber só um copinho, dois, então, Sim. para quem gosta. Eu nunca gostei, não tenho. Eu devo ter bebido muito em outras vidas, que eu bebo aquele negócio de qualquer cerveja, qualquer coisa, já é uma coisa natural em mim, que eu não gosto. Mas, repetindo, não estou proibindo ninguém de beber. Você pode beber, você pode, com moderação, tranquilo, você está encarnado aqui. Eu, por exemplo, eu sou flamenguista, vejo jogo do Flamengo, hoje vai ter jogo, eu estou ligado às Sim. coisas do mundo. Eu gosto disso. Tá? Mas você tem que saber que isso aí são brincadeiras que te conectam a outras pessoas. Às vezes é legal isso, por quê? Porque você vai num jogo, você brinca mais com o teu filho, com os teus amigos, mas você tem que compreender que o mais importante é você encontrar a natureza divina dentro de você. Sim. Tá? O Mesmo que propósito. você esteja no mundo, você tem que estar no mundo sem estar no mundo. Verdade. Sem fazer parte do mundo, das coisas do mundo, né, Rafael? Exatamente, perfeito.